Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossos corações. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa live doutrinária de todas as quintas-feiras. Meu nome é Vanderly e sou um trabalhador da doutrina espírita. Nossa proposta de hoje é fazermos uma reflexão juntos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Vamos fazer então nossa prece de abertura. Convido a todos os irmãos que queiram colocar um vasilhame, um copo com água, uma jarra, para receber esta irradiação de amor durante a nossa reunião em nome de Jesus nesta live, que possam estar depositando. Elevemos nosso pensamento a Deus, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, eis que estamos reunidos em Teu santo e sagrado nome. Queremos rogar a Tua proteção, Teu amparo, que todos os lares estejam recebendo esta bênção, esta proteção, que haja paz, que haja alegria, que haja união entre as famílias, que acima de tudo possamos estar superando e vencendo nossas provas e expiações. Que a paz esteja conosco, queridos irmãos, esteja adentrando sobre todos os lares. Nesta hora queremos dar início à nossa jornada de hoje, dizendo a todos os irmãos, a todas as irmãs que queiram acessar as nossas lives doutrinárias que estão acontecendo todas as quintas-feiras, que é só acessar a página da nossa Casa Espírita. É só colocar Centro Espírita Nossa Senhora Aparecida, Livramento. Estará acessando todas as quintas-feiras, às 20 horas, as nossas lives. E quem quiser assistir depois a gravação dessas lives, também pode acessar a nossa página. Nosso Evangelho de hoje, nosso estudo do Evangelho, vamos começar no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás a Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, amar a Deus e amar ao próximo, esses os maiores mandamentos da lei. Então, nós, neste item, nos fala sobre os profetas. Também os profetas que nos trouxeram uma gama de conhecimentos desta lei, e nos falaram que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E que nós devemos tratar ao nosso próximo como gostaríamos de ser tratados. Esta é a expressão do amor. Esta é a expressão desta lei. Então, cabe a nós, meus irmãos, termos esta vontade, esse desejo, essa percepção de que da mesma forma que queremos para nós, temos que fazer aos nossos irmãos também tudo que gostaríamos nos fosse feito. Então, falando da lei de amor, não podemos esquecer de abordar o perdão, né? Esse perdão tão importante. Então, nós temos aqui no item 3 uma proposta de reflexão. Então, eu vou fazer a leitura
para que todos nós possamos refletir sobre este item que eu acho de grande importância. Nos diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou a seu servo mandou ao seu senhor que o levassem a ele e a sua mulher e a seus filhos, levassem tudo o que tinha, para ficar pago a dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, dizia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-se-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. E como o companheiro não tinha como pagá-lo, também disse: tem paciência comigo, eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu e retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, por que me vieste rogar isto? Não devias tu logo compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como também me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de seus corações aquilo que vos tenha feito o seu irmão. Mateus, capítulo 18, 23 a 35. Então, meus irmãos, nesta reflexão que estamos fazendo sobre esse item, temos que perceber a necessidade do perdão, a necessidade de agirmos com os nossos irmãos como gostaríamos que os nossos irmãos agissem para com as nossas imperfeições, para com as nossas fraquezas, para com as nossas dívidas. Então, esse irmão, sendo perdoado, não conseguiu exercitar o perdão. Então, tudo que temos de oportunidades no nosso dia a dia, no nosso lar, temos que exercitar este tão importante perdão, porque é perdoando que seremos perdoados, é amando que seremos amados e é respeitando que seremos respeitados. Por isso, meus irmãos, esta é a reflexão sobre este item. Depois, temos que amar o próximo como a si mesmo, é fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem.
eis a mais completa expressão da caridade. Então, amar ao próximo é uma expressão pura da caridade. Então, se queremos demonstrar este amor a Deus, devemos fazer pela mais humilde das minhas criaturas. Porque dissera nosso mestre, quando fizeres pela mais humilde das minhas criaturas, foi a mim que fizeste. Quando foi perguntado, mestre, quando te vimos nu e te vestimos? Quando tiveste fome e te demos de comer? Tivestes sede e te demos de beber? Quando fizeste por as mais humildes das minhas criaturas, foi a mim que fizestes. Então, quando queremos agradecer a Deus por tanto amor, por tanta dádiva que temos recebido em nossas vidas, façamos por nossos irmãos. Façamos por nossos irmãos, fazendo uso dessa ferramenta, caridade. Caridade, sem esperar nada em troca, sem esperar qualquer recompensa, nem sequer um agradecimento. Quando Jesus reunia seus discípulos, Pedro lhe perguntou, mestre, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofendeu? 7 vezes, dissera Pedro. Nosso mestre nos orientou dizendo, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, é o perdão incondicional das ofensas. Devemos perdoar tantas vezes for necessário, porque também nós necessitamos do perdão. Também nós necessitamos que as outras pessoas tenham compaixão com as nossas fraquezas e que possam nos perdoar. Então, que esse amor possa transcender, né? Pelo perdão, pela caridade, pelos gestos puros que nós podemos e devemos fazer por nossos irmãos. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à lei do progresso. Então, meus irmãos, temos que esse sentimento deve ser realizado com amor no nosso coração. Temos aqui que o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, meus irmãos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E esta palavra é a reencarnação. Vencendo a morte, revela-nos que o homem se deslumbra com seu patrimônio intelectual. Temos nessa palavra reencarnação que a vida continua, meus irmãos. Nós temos os túmulos vazios, porque aquilo que é da terra, a terra e ao pó retornará. Aquilo que é de Deus, retorna para Deus. No programa Pinga Fogo, Chico Xavier nos dá a resposta deste tema, dizendo, sobre uma pergunta que lhe foi feita, se aquela pessoa que está passando uma prova aqui na Terra, não conseguindo vencer essa prova pela desencarnação, esta prova precisa ter continuidade na outra vida? E Chico Xavier nos diz que o espírito continua a sua evolução e a sua preparação no mundo espiritual. Então não há continuidade de evolução. O espírito progride sempre. Se ele está na encarnação sobre a Terra, nesta escola, tem uma prova, não quer dizer que ele tenha que ir ao mundo espiritual e aguardar todo o tempo, depois retornar para dar continuidade no seu progresso. Não, a vida continua incessantemente, o progresso também. Então esse espírito segue evoluindo no plano espiritual, segue se preparando
para retornar e dar continuidade nas provas que deixou, mas que quando ele voltar, ele já vai estar mais preparado. Já se preparou, já estudou no mundo espiritual e muitas vezes solicitou provas aqui na escola para que possa ter mais condições de vencer os obstáculos, de vencer as provações, não é? Tendo a dádiva do esquecimento, ele também terá o mérito da conquista, né? Pelo livre-arbítrio, nós temos o merecimento de ter conquistado aquilo que é necessário para o nosso progresso. Diz aqui que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Então, meus irmãos, nosso espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza que nós conquistarmos deve ser feita no plano atual. Atualmente nós estamos na escola terrena, então devemos aproveitar essa escola, fazer o bem, fazer a caridade, fazer coisas nobres, coisas boas, para que possamos alavancar o nosso progresso. A doutrina espírita costuma nos dizer que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Quer dizer, causa e efeito. Então, uma causa boa, um efeito bom. Uma causa má, um efeito de dores, de sofrimento. Então, cada um de nós, espíritos imortais, somos herdeiros das nossas próprias obras. Por isso que Jesus colocou: a cada um será dado conforme suas obras. Então, se somos herdeiros das nossas próprias obras, vamos fazer no presente aquilo que queremos colher no futuro. Vamos plantar a boa semente. Vamos fazer germinar essa semente. Vamos cuidar a nossa plantação, para que no futuro sejamos agraciados com a misericórdia divina, se colocando na nossa existência e nos trazendo a paz, a harmonia e a felicidade. Então, vamos praticar a lei do amor. Como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, meus irmãos, mas será realizada. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da sua doutrina. Então, temos que praticar esta lei do amor, porque Deus o quer, que nós cheguemos a amar-nos uns aos outros, como Jesus nos amou e nos ama. Então Jesus diz assim: partirei, mas lhes darei outro ensinamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, o amor do Cristo, o amor do Mestre, o amor incondicional, não impor condições a este amor, amar indistintamente a todos como nossos irmãos. Então, desta forma, nós vamos dando continuidade, já que falamos do amor, falamos do perdão, falamos da caridade. Então, vamos agora falar um pouquinho deste que é a chaga das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a chaga da humanidade, que é o egoísmo. Então diz assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso social. E ao Espiritismo cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo, meus irmãos, é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas almas, suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é necessário coragem para combater o egoísmo dentro dos nossos corações. Então, primeiramente, combater em si próprio este egoísmo, pois este monstro devorador de todas as inteligências
Este filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, meus irmãos, e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E no entanto, deixa que o levem ao suplício. Então, meus irmãos, este egoísmo, este orgulho que está em nossos corações, muitas vezes, devemos dirigir todas as armas para combatê-lo. E que armas temos para combater o orgulho e o egoísmo? Nosso mestre nos colocou dizendo: em vossas mãos tem as armas, que sabendo manejá-las, poderão combater todas as guerras, todas as enfermidades, todas as tristezas, toda a dor, todo o sofrimento. Deixarei essas armas em vossas mãos, dissera o mestre. E as armas que nosso mestre deixa para combater são as armas da fé e do amor. Sabendo manejar as armas da fé e do amor, seremos vitoriosos de todas as dores, de todo o sofrimento, de toda a dificuldade. Devemos direcionar essas armas para combater o egoísmo em nosso coração, meus irmãos. Então, seremos vitoriosos, porque com fé e amor poderemos vencer todos os obstáculos, todas as curvas, todas as barreiras. A caridade, meus irmãos, é impossível sem fé. Então, diz aqui que nós devemos ter fé, porque a fé transporta montanhas, e as montanhas não são montanhas de terras, são montanhas de dificuldades e confrontações no nosso dia a dia. Por isso, vamos movimentar as nossas energias do amor, as energias da fé, as energias movimentadas através da caridade e expressão pura do amor, farão com que cada um de nós encontremos a solução para todas as necessidades, para todas as enfermidades. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar esta encarnação. Esta é a nossa oportunidade. Tantos irmãos pediram por esta oportunidade de estar nessa escola evolutiva. Tantos irmãos colocam o tempo disponível em suas vidas, fazendo mal, atrapalhando a vida de seus irmãos, levando a dor, o sofrimento. Outros empregam este tempo agredindo seu próprio corpo físico através das viciações. Por isso, meus irmãos, temos que aproveitar da melhor maneira, preservando aquilo que é mais sagrado, a vida. Terás vida em nosso Mestre Jesus, em vida em abundância. Por isso vamos aproximar, seja a religião que for, aproximar de nosso Mestre Jesus, aproximar deste amor compassivo que abrange todas as criaturas nessa escola terrena. Jesus é o nosso Mestre, Jesus é o nosso guia. Por isso, convido meus irmãos, neste momento, para que façamos juntos a prece de encerramento, agradecendo, Senhor, as bênçãos deste dia, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu Evangelho, porque, como sabemos, nosso Mestre nos orientou dizendo: quando uma, duas ou mais pessoas estiver reunidas em meu nome, entre elas estarei presente. Com a presença do Mestre, junto do nosso lar, junto da nossa família, no nosso trabalho, nos afazeres, nos negócios, nos empreendimentos, que tenhamos sucesso, que tenhamos alegria e que tenhamos felicidade, afastando todas as maldades, todos os perigos aqui da terra. Senhor, eis que rogamos, Senhor, que a Tua justiça se faça
a todos que têm necessidade de justiça. Que o teu amor se faça a todos que têm necessidade de amor. E acima de tudo, Senhor, compadece-te de nós, que somos ainda criaturas ignorantes do teu amor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esta caridade. Obrigado, irmãos, e que todos tenham uma boa noite de repouso e um final de semana abençoado por nosso Mestre Jesus.